Queridos, Evangelho segundo Mateus, por favor, nós, a Igreja de Jesus, que aqui fica, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, lembrando que eu faço uso da versão Nova Almeida atualizada. Se você não tem essa versão da Bíblia, nós temos uma livraria aqui, e após do culto essa livraria estará aberta. Você pode adquirir essa versão, Nova Almeida atualizada. É a versão bíblica que nossa igreja utiliza já há mais de 2 anos. Mateus capítulo 27, do verso 15 em diante, diz-nos assim, esta que é a palavra do Senhor. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. E o versículo 16 de Mateus 27 segue dizendo, naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E então Pilatos, sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. E de novo o governador Pilatos perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? E todos responderam, que seja crucificado. E Pilatos continuou, que mal ele fez? Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais, que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo, estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, lamentavelmente entregou-o para ser crucificado. Queridos, nós temos caminhado ao longo dos últimos meses numa série de exposição chamada de O Escândalo da Cruz. Nós temos visto que a cruz é o tema central das Escrituras. A cruz está presente em Gênesis. E é um projeto que vai se desenvolvendo à medida em que a revelação bíblica vai progredindo. Na medida em que os textos do Antigo Testamento vão sendo revelados, mais informações a respeito da cruz de Jesus são oferecidos a mim e a você. Até que chegamos ao texto de Isaías 53. Poxa vida, 740 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que o servo sofredor seria moído por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, receberia um castigo destinado a nós para que pudéssemos experimentar paz. Por meio dos sofrimentos do servo sofredor, Isaías profetizou, nós seríamos curados. E Isaías disse que esse servo sofredor precisaria morrer, porque todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor. E por meio do sacrifício desse servo sofredor, todos nós seríamos novamente trazidos para o aprisco, para o cuidado de Deus, que se tornaria de fato o nosso Pai pastor. Ele nos adotaria por meio de Cristo Jesus. E nós continuamos aqui vendo que o bebezinho Jesus já apontava para a cruz. Um velho chamado Simeão pegou Jesus com 48 dias de vida nos braços e disse, Maria, se prepare, porque esse menino, não adianta você ter sonhos para ele, de que ele se torne um doutor, um advogado, um odontólogo, um funcionário público, qualquer outra coisa, Maria. Esse menino, ele nasceu com um propósito. Uma espada atravessará o coração dessa criança. 48 dias de vida. Era como se, ao olharmos para a manjedoura,
a sombra da cruz já se projetasse. E Jesus, durante todo o seu ministério, foi dizendo de modo muito claro aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e servir com um propósito, dar a minha vida para salvar a muitos. Jesus tinha plena consciência da razão de seu nascimento. Ele não veio para almejar cargos políticos, ele não veio para sentar em palácios, ele veio para morrer em nosso lugar, ser feito maldição em nosso lugar, a fim de recebermos o perdão de Deus. No domingo passado, nós caminhamos sobre uma narrativa muito triste. O nosso Senhor estava no jardim do Getsêmani, e nós vimos que, num certo sentido, e com muito temor eu expliquei isso, que nós temos a narrativa do jardim do Getsêmani, porque somente a cruz não era suficiente. No jardim do Getsêmani, Jesus é traído por seus amigos, é abandonado por todos, experimenta a solidão, sabe que experimentará o amargo cálice da ira de Deus, mas ele submete a sua vontade à vontade de seu Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus sabia que beber o cálice da ira de Deus seria receber o nosso inferno sobre si. Sabe o que é inferno? É todo o julgamento, toda a ira de Deus contra o pecado de todo mundo que viveu na história passada, presente e futura, ser despejada sobre Jesus Cristo. Ele receberia a pena que nós merecíamos receber. Todo o inferno a nós destinado foi derramado num único ato sobre Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para beber até a última gota do amargo cálice da ira de Deus, e foi por isso que ele orou: se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele se submeteu dizendo: não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Sofrimento para o Filho de Deus, abrir mão de sua vontade para fazer a vontade do Pai, ser traído pela liderança religiosa que deveria abrir o caminho para o Messias e apontar para o povo: o Salvador veio. Mas antes, a liderança religiosa foi quem tramou de modo ardiloso, de modo sujo, a morte do Filho de Deus. Jesus viu no jardim do Getsêmani o seu mais importante líder, Pedro, fracassar quando cortou a orelha do Malco, os servos do sumo sacerdote. Jesus viu todos o abandonando e ele ficando só. Ele experimentou a solidão em doses cavalares. E nós vimos que Jesus passou pelo jardim do Getsêmani para acumular uma série de experiências humanas terríveis, para se tornar o nosso mediador perfeito, nosso substituto perfeito. Jesus comungou da nossa natureza, para que, ao enfrentarmos lutas e dramas dos mais diversos possíveis, Ele pudesse dizer: eu sei por experiência o que você está enfrentando, e eu venci sobre essa pressão, eu venci sobre essa tentação, e eu tenho poder para sustentar você nessa área. Por isso Jesus passou pelo jardim do Getsêmani. Só que Jesus não sai do jardim do Getsêmani e vai diretamente para a cruz. Do jardim do Getsêmani, Jesus vai para a casa do sumo sacerdote, depois ele vai para o pretório, que era a casa do governador Pilatos. E nesses dois ambientes, uma série de dores, de tristezas, de infortúnios, são derramados sobre o Filho de Deus, aquele que nunca cometeu pecado. E antes de falar sobre as 6 horas em que Jesus ficou pendurado no maldito Calvário, eu preciso conversar com vocês sobre o que aconteceu do momento em que Jesus saiu do jardim do Getsêmani até pouco antes dele ser entregue à crucificação pelos soldados romanos. Nós vamos refletir, queridos, literalmente, do sangue no jardim até o sangue no pretório. Por que sangue no jardim? Porque no Getsêmani Jesus transpirou em profunda agonia sangue em nosso lugar. E no pretório, diante de Pilatos, Jesus foi apresentado como um trapo humano, todo dilacerado pela tortura dos soldados. Vamos caminhar por etapas.
em Mateus capítulo 26, do versículo 57 até o versículo 68, nós estamos diante de um julgamento religioso às avessas. O processo jurídico não foi respeitado. Jesus sai do jardim do Getsemane e é levado até a casa de Anás. Quem era Anás? Anás não era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era seu genro Caifás. Contudo, era Anás quem ditava as cartas. Era Anás quem tinha o poder político de fato. Anás era o cara. Anás era aquele líder religioso imiscuído com a política religiosa suja, a quem a liderança religiosa se dobrava. Pegaram Jesus do Getsemane e levaram até a casa de Anás. Anás começa perguntando para Jesus, tomado de ódio: eu gostaria que o Senhor repetisse os ensinos que o Senhor anda pregando por aí. E Jesus com mansidão respondeu: eu prego os meus ensinos em plena luz do dia. O Senhor pode perguntar para qualquer um dos meus discípulos e para qualquer uma das pessoas da multidão sobre tudo o que eu preguei. Eu não tenho nada a esconder. Nesse momento, um dos soldados de Anás esbofeteou Jesus. O santo de Deus, aquele que nunca cometeu pecado, foi surrado nesse momento de modo vergonhoso, vil. Jesus é retirado da presença de Anás e é levado até a casa daquele que era de fato o sumo sacerdote dos judeus, a maior liderança religiosa do primeiro século. Chegando na presença de Caifás, isso era à noite, gente, meia-noite, 1h. Chegando à casa de Caifás, o circo já estava montado, testemunhas falsas foram subornadas. Na casa de Caifás, mais pressão sobre Jesus. Da casa de Caifás, Jesus é levado para um outro tribunal religioso, chamado de Sinédrio. Quem era o Sinédrio? É a alta cúpula do judaísmo em questões de fé. O Sinédrio era composto por 70 anciãos dentre os judeus, as mentes supostamente mais brilhantes do judaísmo. E o Sinédrio tinha a responsabilidade de julgar toda a causa política e religiosa dentre os judeus. E no Sinédrio Jesus recebe pressão. Testemunhas falsas se apresentam para acusá-lo injustamente. No Sinédrio Jesus não tem defesa, não tem testemunhas contraditórias para contrapor aquele ponto das testemunhas falsas. Tudo acontece ali de forma equivocada. Porque, em primeiro lugar, era proibido pela lei dos judeus que alguém fosse investigado e passasse por algum processo à noite depois do pôr do sol. Em segundo lugar, era proibido pela lei dos judeus que houvesse qualquer audiência um dia antes do sábado ou um dia antes das festas. E ali era a festa da Páscoa, uma das festas mais importantes para o povo de Deus. Em terceiro lugar, era proibido que a pessoa que passou por um julgamento fosse executada no mesmo dia. Foi um processo jurídico vil, desrespeitoso. Todos os procedimentos legais foram quebrados, porque aqueles homens estavam com sangue nos olhos. Eles eram tomados de inveja. Eles odiavam o nosso Salvador. Porque, afinal de contas, a presença de Jesus era revolucionária. Um homem simples, vestido com trapos. Não tinha conta bancária, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha automóvel. Esse homem arrebanhava multidões. Quando ele começava a falar, as multidões atônitas diziam: meu Deus, que ensino é esse? Nós estamos ouvindo alguém que de fato tem autoridade, ele fala em nome de Deus. Esse Jesus, esse carpinteiro simples, que veio de uma cidadezinha chamada Nazaré, onde cresceu, colocava o dedo na ferida dos líderes religiosos, chamando-os de sepulcro aberto. Uma lápide bonita por fora, mas osso podre por dentro. Esse Jesus andava por toda parte da cidade, da região, fazendo bem. Ele tocava em leproso, ele jantava com pecador. Ele era gente com a gente, e gente como a gente. Os religiosos tinham ódio dele.
aversão a ele, porque ele colocava em realce a inutilidade da religião que engana e oprime o ser humano. Jesus colocava em realce que o ser humano é perito em construir leis, construir heresias, construir dogmas, a fim de aprisionar as pessoas. E a religião dá poder a uma série de pessoas. E Jesus questionou esse sistema. Quando Jesus está na casa, está no sinédrio, a última etapa do movimento religioso, o sumo sacerdote Caifás pergunta a ele: me diz uma coisa, fale a verdade. Fale a verdade. Você é o Cristo? Você é o ungido de Deus? E olha, em nome de Deus, eu quero convocar você. Me diga se tu és o Cristo ou não é. Olha a resposta que Jesus nos dá em Mateus capítulo 26, do versículo 63 em diante. Volte uma página. Mateus 26, uma página antes. No verso 63, o texto diz que Jesus, diante do sinédrio de Caifás, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. Verso 64, Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que Jesus está fazendo? Jesus cita uma profecia que está no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Nessa profecia de Daniel, Daniel diz que existe um ancião de dias. Esse ancião de dias é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Santo, Santo, Santo. E Daniel diz que esse ancião de dias, que é o Deus Todo-Poderoso, deu ao Filho do Homem, ao seu Filho, todo o poder sobre os céus e sobre a terra. E esse Filho do Homem virá para salvar e julgar. E diante do sinédrio Jesus diz: eu sou o Filho do Homem. Eu recebi do ancião de dias, o Deus eterno, todo poder, toda honra, toda glória, toda majestade. Eu sou o Salvador, eu sou Cristo, eu sou aquele para quem todas as promessas do Antigo Testamento apontam. Eu sou a estrela da manhã, eu sou o descendente da mulher, que subirá à cruz e esmagará a cabeça da serpente. Eu sou. Naquele momento, a liderança religiosa, no lugar de se dobrar diante de Jesus, porque afinal de contas, Jesus havia oferecido uma série de sinais e milagres que apontavam para o fato de que ele é o Filho do Homem. Jesus ressuscitou morto, andou sobre as águas, multiplicou pão e peixe, curou leproso, fez tempestade se acalmar, expulsou demônios. Jesus apresentou todas as evidências, através dos sinais, de que ele era o Filho do Homem. E no lugar de se dobrarem diante de Jesus, colocaram uma venda em seus olhos e começaram a cuspir, a espancar, a humilhar, a bater, a zombar. Essa foi a atitude da liderança religiosa diante de Jesus. Termina aquele momento lamentável. Jesus é conduzido à força. O dia está amanhecendo. Opa, peraí. Eu não posso passar batido num ponto aqui. É importante demais isso, me perdoem. Enquanto Jesus estava lá no sinédrio, sendo julgado injustamente, aconteceu um dos episódios mais lamentáveis da Bíblia Sagrada. A tríplice negação de Pedro. O apóstolo Pedro não conhecia ninguém para entrar na casa do sumo sacerdote. Mas tinha um discípulo que a Bíblia não fala o nome, que era muito amigo do sumo sacerdote. E esse discípulo conseguiu um passe para Pedro, e Pedro entrou. Era madrugada, talvez 3, 4 da manhã, madrugada fria. Tinha uma fogueira no pátio. Pedro foi se esquentar naquela fogueira. A luz mostrou um pouco Pedro, e de repente uma das funcionárias olhou para aquele rapaz e disse: ei,
eu já te vi. Você é um dos discípulos dele. Pedro disse, não conheço não. Estou aqui para ver o que vai dar esse negócio, não conheço esse sujeito não. Passou pouco tempo. Um outro funcionário disse, tu és Galileu. Seu jeito de falar, seu jeito de vestir, você é amigo desse sujeito aí. De jeito nenhum, não conheço, nunca vi, não tenho nada a ver com ele. Estou aqui para a festa da Páscoa, sou de outra cidade. Aí os evangelhos nos dizem que 1 hora depois, pouco antes do nascer do sol, entre as 4h30, 5 da manhã, um outro funcionário fitou os olhos em Pedro e na presença de uma pequena multidão disse, eu tenho certeza, você é um galileu, você é um deles sim. Vocês devem se lembrar que poucas horas antes, Pedro havia dito, se todos te negarem, eu morrerei com o Senhor. Arrogante, presunçoso, cheio de autoconfiança. Mas quando pela terceira vez Pedro foi revelado, ele agora desceu ao mais baixo degrau. Ele começou a praguejar Jesus. Ele começou a xingar Jesus. Começou a escarnecer do nome do Filho de Deus. 3 anos, vendo todo o bem que aquele homem havia feito por ele, Pedro agora excomunga Jesus, pragueja Jesus, xinga Jesus, desrespeita Jesus. E o Evangelho segundo Lucas nos oferece uma revelação tão triste. Diz-nos que enquanto Pedro praguejava, naquele momento Jesus ia sendo conduzido pelos soldados de um cômodo ao outro, e o olhar deles se cruzou. Diante da terceira negação de Pedro, Jesus olha para ele, e o que acontece? O galo canta. Pedro sai dali para chorar amargamente. E o choro de Pedro nos ensina algumas lições muito importantes. A primeira lição que o choro de Pedro nos ensina é que nós somos fracos demais. Você já tem experiência de promessas, de compromissos que você estabeleceu com Deus, e rapidamente você quebrou? Pedro sou eu e você. A gente se vê em Pedro. Nós somos fracos demais. A segunda revelação que o choro de Pedro nos oferece é a respeito do perigo do orgulho. Como esse tal de Pedro era arrogante, presunçoso, orgulhoso. E o livro de Provérbios é claro em dizer que o orgulho, ele é o degrau anterior à nossa queda, à nossa destruição. O orgulho precede a ruína. Lembrem-se disso, nós nunca somos tão fracos que quando estamos confiando em nós. Nós nunca somos tão fracos que quando confiamos em nós. O choro de Pedro também nos mostra a direção a seguir. Pedro teve um choro diferente de Judas. O choro de Judas foi de vitimismo, de remorso, de autocomiseração, de flagelo na dor. Judas foi e se matou. O choro de Pedro é um choro de admissão de quem ele é. Eu sou um covarde. Eu faço promessas que eu não consigo cumprir. Eu sou orgulhoso. Eu gosto de me mostrar melhor que os outros. Eu gosto de aplausos, eu gosto de holofotes, eu gosto de mostrar que eu sou espiritual. Eu gosto de mostrar que eu tenho robustez de fé, mas eu não sou nada, sou verme. O choro de Pedro levou Pedro ao arrependimento, o conduziu à confissão, levou ao quebrantamento. E o quebrantamento construiu a ponte
para a restauração de Pedro. Pedro foi exposto, seu orgulho foi revelado, sua fraqueza ficou evidente, mas no lugar de ficar com pena de si, como Judas tomado de remorso, Pedro correu para o quebrantamento, para o arrependimento, experimentou perdão e foi restaurado. Jesus sai agora da casa de Caifás, diante do Sinédrio, e é levado para Pilatos. Você imagina, gente, se a liderança religiosa já não valia nada, o que esperar da classe política? Que como é lá é cá, não muda nada. Imagine o que esperar dessa classe política. Levaram Jesus, logo de manhãzinha, sol nascendo, 6:30 da manhã. Pilatos, trouxemos um bandido aqui, alguém que diz que as pessoas não podem pagar imposto, alguém que se declara rei mais importante que César, o imperador romano. Trouxemos ele aqui para o senhor matar, porque a gente não pode matar, se não, mas o senhor pode matar, vamos matar? Pilatos chama Jesus, vem cá, o senhor é o rei dos judeus? Jesus permanece em silêncio. Eles te acusam de tantas coisas. Jesus diz: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu teria defensores. Pilatos chega diante da multidão, depois de pouco tempo de conversa, e diz para a multidão: inocente, pare com essa arruaça, voltem para a casa de vocês, vão preparar a Páscoa e festejar a Páscoa. Deixa esse homem quieto. Não, hoje é dia de festa, e tem uma tradição, no dia de festa, o Senhor tem que soltar um preso, e nós queremos Barrabás. Pilatos ficou preocupado, mas ele elaborou um plano. Ele soube que Jesus tinha exercido grande parte de seu ministério numa região chamada Galileia, e Jesus estava na Judéia, onde Pilatos era governador. E aí Pilatos fica sabendo que por ocasião da festa da Páscoa, Herodes, que era o governador da Judéia, estava em Jerusalém. Jesus, vou me livrar do sangue desse homem, vou resolver esse problema político. Pilatos manda Jesus até Herodes, governador da Galileia. Herodes escuta Jesus, faz perguntas a Jesus. Herodes havia ouvido falar a respeito dos muitos milagres e sinais que Jesus realizara, queria ver Jesus como um macumbeiro de plantão, um milagreiro de plantão. Jesus ficou calado diante de Herodes, e Herodes tratou Jesus com desdém, com escárnio, com zombaria. Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos, com um recado: esse homem é inocente. O tribunal, conhecido por ser o tribunal de justiça, de onde nasceu a maioria das nossas leis, de onde vem o nosso direito, a justiça romana, ele é inocente. Só que Pilatos era político. Pilatos queria se dar bem com a liderança religiosa dos judeus. Qual plano ele elaborou? Vou mandar dar um couro em Jesus, vou açoitar Jesus. Quando eles virem Jesus todo quebrado, um verme de homem, a ira deles vai ser apaziguada. Pilatos mandou Jesus para seus soldados, os algozes. Colocaram Jesus em cima de uma mesa de pedra, com as costas para cima, amarrado pelos braços. 2 soldados, um à direita e um à esquerda, cada um com azorrague. A azorrague era um pedaço de madeira de 30 a 40 centímetros, de onde saía filetes de couro, e esses filetes de couro eram envolvidos com plaquinhas de chumbo, ou cobre ou prata, e na ponta ossos de aves bem sequinhos e pontiagudos, de maneira que um soldado batia de um lado, o outro batia de outro. Muitas vezes os órgãos internos ficavam expostos, veia, artéria, tudo aquilo se expunha. E os soldados bateram impiedosamente em Jesus, cumprindo assim a profecia de Isaías, de que ele foi moído
pelas nossas iniquidades. Ele passou pelo moedor em nosso lugar. Ele foi ferido e humilhado. Aí agora os soldados trazem Jesus, um caco humano, um verme humano, até Pilatos. Pilatos apresenta Jesus. A liderança religiosa dizendo, ele é inocente. Mas eu dei a ele uma punição muito mais severa que ele merecia, mesmo sendo inocente. Satisfeitos? A liderança religiosa, crucifica-o, 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 crucifica-o. Mas o que vocês querem? Solte Barrabás. E nesse momento, a esposa de Pilatos, olha que mulher manda, hein, gente? Mulher manda. A esposa de Pilatos ainda mandou dizer para ele, ó, não se meta com esse homem, eu sonhei com ele, ele é justo. Não se envolva com esse homem. Pilatos foi doido, hein? Contrariou a ordem da mulher. E disse, olha, vamos fazer uma coisa? Traz uma vasilha para mim. Lavou as mãos. Poxa vida. Como que você é autoridade, colocada por Deus para aquele fim, lava as mãos diante de uma atrocidade daquelas? E Pilatos diz, eu estou inocente. E olha o que ele segue dizendo, do sangue desse justo. Agora ouçam a resposta que o povo deu. A uma voz, que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue desse inocente. Sabe o que aconteceu depois? Cerca de 40 anos depois desse episódio, o general Tito entrou na cidade de Jerusalém, destruiu Jerusalém, estuprou virgens, assassinou crianças, matou grávidas com os seus bebês no ventre, destruiu o templo construído por Herodes. O templo era banhado a ouro, eles rasparam o ouro das paredes, não sobrando pedra sobre pedra, conforme Jesus havia profetizado. Mãos lavadas, mesmo diante de um sangue inocente. O que a gente aprende com esses textos aqui? Em primeiro lugar, queridos, cuidado para você não se tornar um religioso cego e condenável. Nós somos muito tentados a ficar confortáveis em nossa tradição de fé, em nossa religião. E eu entendo, porque tradição de fé e religião nos oferece um ambiente seguro, sob o qual nos abrigamos. Mas, queridos, nós fomos chamados para amar o Evangelho, amar Cristo e Cristo somente, amar a palavra dEle, sermos moldados pela palavra dEle. Cuidado, para que você não esteja se sentindo muito confortável dentro da institucionalidade da religião e esteja gritando, crucifica-o, crucifica-o, através do seu estilo de vida. Em segundo lugar, fique de olhos bem abertos para as inúmeras manifestações do orgulho. Como nós amamos o orgulho, como nós apreciamos a vaidade. Deixa a gente não ser notado na igreja, deixa a gente não ser reconhecido. Facinho, facinho, a gente se amargura, a gente se entristece, a gente fica assim, poxa, não reconheceu o meu valor. Vaidade, orgulho. Pedro era assim. Pedro somos eu e você. Cuidado com o orgulho. O orgulho destrói a gente. Mas aquele que é humilde, aquele que se humilha, esse será exaltado. Em quarto lugar, o diabo e seus asseclas, não nos esqueçamos,
eram quem estavam por trás de toda essa crueldade imposta sobre Jesus Cristo. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Deus disse: a serpente vai ferir o calcanhar do filho da mulher. Onde a serpente feriu o calcanhar do filho da mulher? Em todos os sofrimentos de Jesus e especialmente na cruz de Cristo. Essas pessoas estavam agindo, sendo guiadas por seu Senhor, que é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, o próprio diabo. O diabo estava por trás de tudo isso aqui, festejando, vitória, vitória. Mas ele não sabia que em todo esse processo sofrido por Jesus, Deus estava cumprindo seu eterno desígnio. Lá em Gênesis 3,15, Deus decretou que o filho da mulher seria ferido, mas por meio dessa ferida, o filho da mulher salvaria muitos, porque ele esmagaria a cabeça da serpente, triunfaria sobre o pecado ao oferecer uma obra perfeita em nosso lugar. Quando você lê Isaías capítulo 53, versículo 10, o profeta Isaías diz: ao Senhor Deus o Pai agradou moer o seu filho. Embora o diabo e seus asseclas estivesse por trás desse processo, usando a impiedade de homens malignos, era Deus em sua soberania quem estava por trás do processo de entrega de seu filho, para que ele fosse feito maldição por amor a nós, para que nossa salvação fosse alcançada. Foi Deus o Pai quem entregou o Filho por amor a nós. No próximo domingo, se Deus permitir, nós chegaremos ao Gólgota, ao Monte da Caveira, ao Calvário, e estaremos diante daquelas 6 horas, 6 malditas horas, em que o nosso Senhor esteve pendurado no madeiro, das 9 da manhã às 3 da tarde, e veremos lições preciosas demais de Cristo na cruz. Até lá, vamos agradecer a Deus, porque o nosso Senhor não arredou o pé da cruz. O nosso Senhor se entregou para ser moído e esmagado em nosso lugar. O nosso Senhor resistiu até o fim e triunfou sobre o pecado por amor a nós. Foi feita maldição em nosso lugar por amor a nós. O nosso Senhor triunfou por cada um de nós, para que o triunfo dele se tornasse o triunfo daqueles que depositam sua fé e esperança nele. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus.